Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje corrigir os exercícios do capítulo 12 da apostila, que tem o tema Como o corpo humano se desenvolve. Então vamos lá começar. Atividades. Número 1. Nomeie e diferencie os 3 tipos de glândulas. Então, quais são os tipos de glândulas que existem? Nós temos as glândulas exócrinas, que são aquelas que possuem ductos, né, que vai secretar alguma coisa que não seja hormônio para fora do corpo ou para uma cavidade. Nós temos as glândulas endócrinas, que são sem ductos e elas vão produzir hormônio. Então, elas vão lançar esse hormônio aonde? Dentro da corrente sanguínea. E nós temos as glândulas mistas que fazem as duas coisas, né? E elas podem ter a parte que vai conter ductos para secretar ou não, tá? Então, ela vai ter essas duas funções aí da endócrina e da exócrina ao mesmo tempo. Por isso que ela é chamada de glândula mista. Número 2. Cite 3 funções do tecido adiposo para o organismo. Então, aqui embaixo eu coloquei uma foto, né, do tecido adiposo. É uma célula, aqui está o adipócito, que dentro dele fica a gordura armazenada. E para que serve essa gordura armazenada no nosso corpo? Principalmente, né, para essas 3 funções que o exercício está pedindo. A primeira delas é para reserva de energia. Então, a gordura proporciona energia. Ela serve de isolante térmico contra o frio e redução de impactos mecânicos, né? Então, essas são as 3 principais funções do tecido adiposo, que é um tipo especial de tecido conjuntivo. A3. A vitamina C atua na reação química de transformação da prolina em hidroxiprolina, que são 2 aminoácidos, né, essenciais para quê? Para a formação do colágeno. Então, a partir dessa informação, é possível afirmar que a vitamina C está relacionada à manutenção de qual tipo de tecido presente no nosso corpo? Olha, então, onde que nós encontramos colágeno em abundância? Nossa pele, né, nosso tecido epitelial, que ali na parte de baixo, que é o tecido, né, conjuntivo, na derme, é que nós vamos encontrar. Então, o tecido conjuntivo, ele é cheio de colágeno, de fibras colágenas elásticas, né? E a vitamina C é essencial para esse tipo, né, de formação dessa proteína, que é o colágeno. Então, na nossa pele, ali na parte da derme, que é o tecido conjuntivo, né? Porque a pele ela é dividida em 3 partes. Uma dessas partes é a derme, é onde fica, né, o colágeno. Tá? Então, a resposta: tecido conjuntivo. E a vitamina C é essencial para a síntese do colágeno, proteína componente do tecido conjuntivo. Super desafio. O turco Sultan Kösen, coloquei até uma foto dele aí ao lado, né? Ele é detentor do título de homem mais alto do mundo, segundo, né, o Guinness, que é aquele livro de recorde mundial. O crescimento anormal do seu corpo é resultado de um tumor que afeta a glândula hipófise, fazendo-a apresentar tamanho maior que o normal. Então, você consegue ver ele aqui do lado, né? Observa ele comparado com pessoas de tamanhos normais. Ele tem 2,51 m de altura, né? Então, é bem grande. Então, relacione a presença do tumor na referida glândula, que é a hipófise, com o gigantismo apresentado por esse homem. Então, como é que ficou a resposta? O aumento de tamanho da glândula, né, e no caso a hipófise, faz com que ele produza muito qual hormônio? O hormônio do crescimento, que é o GH. Então, por isso que ele atingiu a essa altura de 2,51 m, né? Grande a beça, é um gigante, né? Devido ao que? A produção, né, anormal ou mais do que o normal, né, desse hormônio do crescimento, que é o GH. Agora, atividades finais. Número 4. Quais são as fases da vida pelas quais uma pessoa pode passar? Então, temos 4 fases, né, principais: a infância,
a adolescência, a fase adulta e a terceira idade, que é a velhice, tá? Então essas são as 4 fases principais aí que o ser humano passa ao longo da sua vida. Questão 5. O que é puberdade e relacione essa fase com a produção de hormônios sexuais? Então, a puberdade é uma fase de transição. De qual etapa? Né, das etapas de infância, né, para a adolescência. Então, é uma fase de transição. Então, esse período aí entre a infância e a adolescência acontece a puberdade, né, que vai desenvolver ali as características sexuais secundárias, né, crescimento de pelos no corpo, se for nos meninos, né, no rosto para fazer ali a barba e o bigode, embaixo do braço, na axila, né, na região pubiana. Aí também vai ter o engrossamento da voz, né, no caso dos meninos. E nas meninas, crescimento das mamas, de pelos no corpo também, né? Então, o formato ali do quadril um pouco mais alongado. Então, são essas características aí sexuais secundárias que vai começar a desenvolver ali o corpo, né, do indivíduo nessa fase de transição entre a infância e a adolescência, tá? E o surgimento dessas características ocorre por esses estímulos, né, dos hormônios sexuais. Questão 6. Explique por que se formam as rugas na pele de uma pessoa idosa. Então, são 2 fatores principais que pode acontecer aí para o surgimento das rugas. Uma é que quanto mais velho você fica, menos água vai ter no seu corpo, né? O corpo humano, em condições normais, ele apresenta 70% da massa corporal de água, né? Então 70% do seu corpo é água. Só que quanto mais velho você fica, menos água vai ter. E com isso a pele vai desidratando e vai enrugando. E um outro fator também é a perda de algumas proteínas, como colágeno, por exemplo, tá? Então acontece ali a perda de água e também a diminuição da produção de colágeno. Então, esses são os 2 principais fatores que vai provocar a formação das rugas numa pessoa idosa. Número 7. Um aluno afirmou o seguinte: o embrião se desenvolve por mitose. Justifique essa afirmativa explicando o que é mitose. Eu coloquei até uma animaçãozinha aqui embaixo, né, mostrando uma célula se dividindo. Então, o que é mitose? É um processo, né, de divisão celular que vai ter ali, né, o objetivo de gerar 2 novas células geneticamente idênticas à original. Então, eu tenho aqui uma célula, vai fazer isso, se dividir em 2 e elas são idênticas geneticamente, tá? Então, a cada nova mitose que esse embriãozinho aí vai sofrer, ele vai fazer o quê? Dobrar a quantidade de células, né? Fazendo ali o crescimento dele e também o aumento do seu tamanho, né? Então, a mitose serve para isso, para crescimento celular, crescimento do organismo e assim por diante. Número 8. Considere os seguintes eventos do ciclo da vida humana. Então, aqui tem 10 eventos. Aí ele pede para escrever um pequeno texto, né, um parágrafozinho, colocando esses eventos aqui em ordem, tá? E como ele acontece. Então, é só você formular um texto, um parágrafo, colocando esses 10 itens aqui dentro desse seu texto, na ordem, né, que acontece, e explicando mais ou menos como é que isso ocorre. Então, como é que ficaria a frase? Ficaria assim, né? O parágrafo. A reprodução humana ocorre a partir da produção do espermatozoide pelo homem e da produção de ovócitos pela mulher, no processo chamado de ovulação. Quando o espermatozoide e o ovócito se encontram na fecundação, ocorre a formação do zigoto. As mitoses do zigoto levam até a fase de blastocisto, estágio embrionário que sofrerá anidação na parede vascularizada do endométrio.
As células do blastocisto formarão a placenta e os tecidos do corpo do futuro ser. Dessa forma, desenvolve-se o feto, que nascerá após 9 meses no parto. Então, aqui num pequeno texto, eu coloquei em ordem todos esses itens aqui e como acontece. Aí eu destaquei aqui, né, em negrito, né, esses itens aqui, ok? Então é só você pausar o vídeo, copiar esse parágrafo aí no caderno de vocês. Mas vamos prosseguir. Questão 9. Observe o desenho da célula abaixo. Qual é o nome dessa célula aqui e qual tecido ela pertence? Então, essa célula aqui, né, da diferentona assim, é o neurônio. E ele é presente em qual tipo de tecido? No tecido nervoso, né? A função dele é justamente fazer o quê? Transmitir impulsos nervosos. Então, isso aqui é o neurônio, ele pertence ao tecido nervoso. A função dele é a condução de impulsos nervosos. E aqui nessa figura tem umas setinhas com umas letras, né? A, B, C e D. E ele pede para colocar o nome de cada parte dessa célula. Então a seta A aqui está indicando os dendritos. A letra B está indicando o corpo celular onde fica o núcleo dessa célula. A letra C aqui está mostrando o axônio, que é essa parte aqui todinha. E a letra D é a bainha de mielina, que é essa capinha aqui de lipídio, que faz com que o impulso nervoso passe aqui de forma mais eficiente e mais rápida, para que ele possa, quando chegar aqui na terminação do axônio, ele possa saltar, né? Ou seja, fazer a sinapse, para que o impulso nervoso passe de um neurônio para outro, ok? Então, anotem aí também a resposta. Questão 10. A pele constitui a primeira barreira mecânica a proteger o corpo de agentes externos que poderiam causar danos ao organismo humano. Além disso, entre outras adaptações, as células que compõem a pele podem produzir duas proteínas, a queratina e a melanina. Aí a letra A pergunta: qual é a função dessas proteínas presentes na pele? Então, ele quer a função da queratina e a função da melanina. A queratina, ela é uma proteína que vai dar mais resistência à pele. Então, ela protege a pele contra a entrada de agentes infecciosos, né, como bactérias, alguns micro-organismos em geral, tá? Então, ela vai fazer uma barreira ali, impedindo que esses micro-organismos entrem e causem uma infecção. E também ajuda a diminuir, a perder água para o ambiente, provocando assim a desidratação, tá? Então, essa é a função da queratina. E a melanina? A melanina também promove a proteção, tá? Só que aí a proteção vai ser contra os raios solares. E ela é que dá a cor à nossa pele. Então, quanto mais branquinho você for, menos melanina você tem. E quanto mais a sua pele for escura, mais melanina você vai ter, tá? Então, a quantidade de melanina na pele é que vai dar a tonalidade da sua pele, né? Se ela é mais clara, mais ou menos, ou mais escura, tá? Então, é a quantidade de melanina que vai fazer esse processo de coloração. E a letra B? Além dessas, existem outras proteínas na pele? Nomeie uma proteína presente na pele humana e diga como ela aparece em termos de quantidade na pele de um adolescente e de um idoso. Então, existem sim, tá? Outras proteínas, como por exemplo o colágeno. Então, o idoso ele vai possuir menos colágeno, por isso que a pele dele é mais fininha, machuca à toa, tem muita ruga, porque tem pouco colágeno. Já a pele de um adolescente, né, é mais firme, esticadinha, né? Então, a diferença de uma pele para outra, de um adulto, né, um idoso para um adolescente, é justamente a presença, né, ou a diminuição do colágeno. Questão 11. Qual é a função das hemácias e das plaquetas?
Aí aqui nós já estamos falando sobre, né, alguns elementos que compõem o sangue. As hemácias são os glóbulos vermelhos. A função da hemácia é justamente transportar gases, transportar oxigênio, né, e também alimento e distribuir isso para as células. E as plaquetas não é uma célula, é um fragmento de célula e ela é responsável por fazer a coagulação do sangue. Então, quando você se machuca e depois de alguns minutinhos depois já para de sangrar, o que fez parar de sangrar? As plaquetas que vão lá no local do machucado, estanca aquilo ali, fecha, né, como se fosse fazendo um tampão ali, fecha para que não deixe o sangue, né, ser perdido para fora do corpo. Então são as plaquetas que vão fazer a coagulação do sangue, tá? E as hemácias transporte gases, principalmente o oxigênio. A questão 12. Cite duas funções das cartilagens. Então, onde que eu encontro cartilagem no meu corpo? Né? Eu tenho aqui na ponta do nariz, a orelha, as articulações, né, para não ficar batendo osso com osso, tem ali cartilagem. E a função dela é basicamente para fazer o quê? Revestir, né, as articulações para que não fique ali contato osso com osso, porque quando isso vai se perdendo, né, o osso encostando com outro osso provoca dor, que é a famosa artrite, artrose, né? Então já é a falta do líquido que tem ali entre as articulações e também a deterioração da cartilagem. Então a cartilagem ela é importante principalmente para revestir essas articulações, né? E ela forma ali algumas estruturas, como eu falei, a ponta do nariz, a orelha, para poder ter ali um formato. Ela é semi-rígida porque ela não é dura igual o osso. Ela é firme, mas é flexível, tá? Então ela dá ali formato a algumas estruturas, como o nariz, né, e as orelhas. 13. Dê exemplos de glândulas endócrinas que sejam diretamente envolvidas com as mudanças de fase de vida pelas quais passam as pessoas e cite seus respectivos hormônios. Então nós temos ali a hipófise, por exemplo, tá? E temos também as gônadas, que tem a gônada masculina que fica ali no testículo e a gônada feminina, que são os ovários. Quais hormônios que essas três glândulas aí vai produzir? A hipófise, por exemplo, pode produzir o hormônio do crescimento, que é o GH. E a gônada masculina, que no caso é o testículo, né, vai produzir a testosterona. E a gônada feminina, que são os ovários, vai produzir ali tanto o estrogênio como a progesterona. Tá? Então, gônada vem de formação de gametas. Aonde que é formado o gameta masculino? Nos testículos. Por isso que o testículo é a gônada masculina. E aonde que é formado o gameta feminino? Nos ovários, né? Então, por isso que é chamado de gônada, que vem de formação de gametas. Então, é só você lembrar onde que é formado quais gametas que você lembra, qual é a gônada masculina e feminina, tá? Questão 14. Quando ocorre o nascimento, a mãe posiciona o bebê próximo ao peito para que ele desperte o instinto de amamentação. Para que isso seja possível, a mãe produz hormônios que atuam diretamente nesse processo, tão importante para o desenvolvimento saudável da criança. Nomeie os hormônios produzidos pela mãe que estão diretamente relacionados à amamentação. Em seguida, cite suas respectivas atuações nesse processo. Então, a amamentação é muito importante não só para nutrir a criança que acabou de nascer, mas também é pelo leite materno que a mãe passa ali anticorpos para essa criança, né? Já que ela nasce praticamente sem anticorpos nenhum. O que é anticorpos? São células de defesa, né, contra agentes infecciosos, por exemplo, micro-organismos. Então a mãe passa isso também para a criança através da amamentação. E qual é o hormônio ali que está envolvido, né? São basicamente dois hormônios. Nós temos a prolactina e a ocitocina. A prolactina ela vai estimular a produção do leite.
Então é ela que vai fazer ali, né, o processo de ajudar a produção desse leite lá nas glândulas mamárias. E a ocitocina, ela vai ativar ali a liberação desse leite, né? Assim que a criança nascer, a mãe já começa ali, né, a liberação desse hormônio que vai ajudar o leite a sair e assim amamentar a criança, tá? Então são esses dois hormônios aí. A prolactina fabrica, né, ajuda a fabricar o leite, e a ocitocina libera o leite. Questão 15. A pele é um órgão importante na manutenção do metabolismo basal dos mamíferos e apresenta complexidade em relação às células especializadas e a diferentes tipos de tecidos. Quais são os tecidos constituintes desse órgão? Então nós temos ali, né, o tecido epitelial, que é a epiderme, e nós temos o tecido conjuntivo, que é a derme. Mas dentro, né, do tecido conjuntivo, tem vários outros tipos de tecido conjuntivo que compõem também a derme. Nós temos ali vasos sanguíneos, né, com as células sanguíneas, temos ali receptores sensoriais, que é o tecido nervoso, né? Então tem também células de gordura, que é o tecido adiposo. Então no tecido conjuntivo, que forma ali a derme, e também a hipoderme, que é a camada de gordura que fica logo abaixo, tem vários tecidos ali envolvidos. Por isso que a pele, ela é considerada um órgão, porque o órgão é conjunto de tecidos. Então não tem vários tecidos ali envolvidos, nós temos ali o tecido epitelial e vários tipos de tecido conjuntivo. Então é um conjunto de tecidos que formam ali o órgão que é a pele. Inclusive a pele é o maior órgão do corpo humano, tá? Aí aqui eu coloquei uma figura para a gente lembrar as partes, né, da composição da pele, que são esses tecidos. Então essa parte aqui mais superficial é a epiderme. Então ali tem os poros da pele, os pelos, né? Aquela camada de queratina, de colágeno que fica logo aqui em cima, nessa parte mais superficial. Abaixo da epiderme nós temos a derme, que é essa parte aqui, ó. A derme já vai ter ali as glândulas, né? Sudoríparas, sebáceas. As sudoríparas liberam suor, as sebáceas liberam aquele óleo que fica na pele, né? E tem também ali folículo piloso, que é onde ficam os pelos, né? Aqui, ó, vem aqui essa parte aqui que vai nascer o pelo aqui e depois ele vai sair aqui pro lado de fora da pele. E mais abaixo ainda, nós temos a hipoderme, que ela é um tecido, né, que está ali cheio de células adiposas, que são os que guardam a gordura. E aqui nessa parte, tanto da hipoderme como da derme, ela é vascularizada, ou seja, possui vasos sanguíneos. Esses vermelhinhos aqui estão representando as artérias e os azuis representam as veias, tá? Então, vascularizada é só a derme e a hipoderme. Essa parte aqui de cima, que é a epiderme, não é vascularizada, então nós chamamos de avascularizada, tá? Então aqui não tem vasos sanguíneos. E como é que essa parte aqui se nutre então? Por difusão, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado, esses vasos sanguíneos que estão aqui embaixo passam nutrientes para essas células que estão aqui na epiderme, mas ela não é vascularizada, não tem vasos sanguíneos nessa parte aqui, é só da derme para baixo, ok? Questão 16. Todos os anos, cerca de 1.500 novos casos de câncer de pele surgem no Brasil. A grande maioria da população brasileira se expõe ao sol sem qualquer proteção. Dessa forma, os dermatologistas recomendam o uso de filtros solares e pouca exposição ao sol entre 10 e 16 horas, período de maior incidência dos raios ultravioleta A e B. Os raios ultravioleta B estimulam a produção de vitamina D, entre outros benefícios, mas em doses excessivas causam vermelhidão, queimaduras e câncer de pele.
tá? Então é importante a gente pegar um pouquinho de sol, ficar exposto ao sol, sem usar proteção de filtro solar, protetor solar, para poder fazer o quê? Absorver esses raios ultravioleta do tipo B, que vai estimular a produção de vitamina D no nosso corpo. E a vitamina D é importante para fortalecer os nossos ossos, por exemplo, tá? Só que, dependendo do horário que você está exposto, né, não é bom, porque você vai absorver também ali os raios ultravioletas, que vai provocar ali vermelhidão, queimaduras e até mesmo pode acontecer de transformar, né, em câncer de pele. Tá? Então tem que ter cuidado com o horário ao qual você está exposto ao sol. E nesse horário crítico, né, que é entre 10 e 16 horas, o ideal seria usar um protetor solar. E se você é muito branquinho, usar ali um protetor solar, né, com fator 30, 50 ou 60, né, dependendo da tonalidade da sua pele, quanto mais melhor. Então a letra A pergunta assim: pessoas com pele clara são mais sujeitas a queimaduras de sol e ao câncer de pele que pessoas de pele escura. Explique por quê. Então, porque as pessoas de pele clara, elas têm o quê? Menos qual proteína? A melanina, que é aquela que dá a tonalidade da pele. E os indivíduos de pele escura têm muito mais, né? E a melanina é uma proteína que protege o DNA contra essa radiação dos raios ultravioleta do sol. Então, por isso que pessoas de pele clara têm mais incidência de ter o câncer de pele do que pessoas com pele escura, pele negra, por exemplo, tá? E a questão B: raios ultravioleta ao penetrarem a derme podem danificar as fibras e dessa forma causar envelhecimento precoce. Indique que fibras podem ser encontradas na derme e por que seu dano causa o envelhecimento precoce. Então, que fibras que ele está falando aqui? As fibras de colágeno e as elásticas, né? Elas são responsáveis por dar elasticidade na pele, né? Essa firmeza, né? E elasticidade. Só que a destruição dessas fibras, tanto de colágeno como elástica, elas provocam o surgimento da pele, porque a pele não vai perdendo a elasticidade e vai perdendo a rigidez. Por isso que ela fica flácida e enrugada, né? E quando você pega muito sol sem protetor, a sua pele vai perdendo essas fibras e automaticamente você tem um envelhecimento precoce. Às vezes a pessoa é nova na idade, mas você olha para ela, ela aparenta ter muito mais idade do que ela tem. Por causa de quê? Porque a pele dela está castigada, né? Tá o quê? Perdeu essas fibras elásticas e colágenas e por isso o surgimento ali de rugas, né? E dá aquele aspecto de velho, mesmo sem ser, né, pela idade, ok? Questão 17. A tabela a seguir apresenta resultado do exame de sangue de 3 pacientes adultos do sexo masculino e os valores considerados normais para os indivíduos clinicamente sadios. Então, aqui embaixo da tabela tem aqui o padrão, ou seja, que é a taxa de referência. A quantidade de hemácia é de 4.600 milhões a 6.200. No caso de leucócito é de 4.300 a 10.000, né, metros cúbicos. E a plaqueta, né, o normal é de 150.000 a 500.000, tá? Então aqui está a referência das hemácias e a referência dos leucócitos das plaquetas estão aqui embaixo. Esse aqui é o normal. E aqui eu tenho o paciente 1, o paciente 2 e o paciente 3. E as taxas que foram observadas no exame de sangue desse indivíduo, tá? Aí ele pergunta: quem tem dificuldade na coagulação do sangue? Qual é a informação contida na tabela foi usada para responder isso? Então, a coagulação do sangue, ela é feita por qual componente do sangue? Pela plaqueta, que são fragmentos de célula.
Qual o indivíduo aqui que eu vou ter menor quantidade? O paciente 3, né? Olha só, 50 mil. Está abaixo do normal. O normal é de 150 a 500 mil. Esse está só com 50 mil. Então, está bem abaixo do valor normal. Então, esse paciente aqui, provavelmente, se ele sofrer ali um machucado, um corte, uma contusão, ele vai perder mais sangue do que o normal. Por quê? Porque ele não vai ter ali plaqueta o suficiente para estancar o sangue dele. Então, ele está com dificuldade de fazer a coagulação do sangue, tá? Então, ali é o paciente 3, por quê? Porque ele apresenta plaquetas abaixo do normal. Letra B. Quem tem problemas no transporte de oxigênio? E qual a informação contida na tabela foi usada para responder? Então, a célula responsável por transportar o oxigênio é a hemácia, que são os glóbulos vermelhos. Qual paciente aqui está com a menor quantidade de hemácia? Paciente 3 também, né? Esse paciente aqui, coitado, tá todo ferrado, né? Então aqui, ó, tá muito abaixo do padrão. Então ele tá com uma anemia muito profunda, a quantidade de hemácia dele tá muito abaixo, então ele vai ter provavelmente dificuldade de transportar oxigênio. Então, muito provavelmente esse paciente aqui está apresentando quais sintomas? Principalmente falta de ar, né? Dificuldade para respirar e uma anemia muito severa. Além dele também tá, né, ali, ó, coitado, com as plaquetas baixas e a quantidade de leucócitos dele até que tá dentro do padrão, mas ele tá com problema na plaqueta e na hemácia. Então, em relação ao transporte de oxigênio, ele está com baixa de hemácia, né? Então, a resposta ali é o paciente 3 também, porque apresenta ali hemácias abaixo do normal. Então, ele vai ter dificuldade em transportar oxigênio nas células. Questão número 18. Enfisema em fumantes é provocado por uma enzima. O efizema se caracteriza pelo esticamento dos alvéolos do pulmão, o que endurece esses tecidos e diminui sua capacidade de absorção de oxigênio. As pessoas que desenvolvem a doença também apresentam um alto nível de células de defesa, conhecida como macrófagos. Observe a figura a seguir, que representa um corte histológico dos alvéolos pulmonares. Tá, então aqui foi pego uma célula lá do pulmão, foi feito um corte, colocado ao microscópio, corado e observou ali as fibras ali do pulmão, né, as células do pulmão e a presença de macrófago. Tá? Aí ele pergunta o seguinte, letra A. Apresente uma característica capaz de diferenciar os tecidos aos quais pertence a célula epitelial pavimentosa da célula do tecido conjuntivo. Então, lembra que eu já até mostrei isso naquela figura anterior lá atrás, quando eu mostrei ali os três, né, tipos de tecidos que tem ali na pele. O tecido epitelial, ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos, ao contrário do conjuntivo. O conjuntivo tem, tá? Então ele possui pouca ou nenhuma substância também extracelular que vai estar ali ajudando, né, a ajudar a essa célula a fazer a sua função. Então aqui a resposta é o tecido epitelial, que ao contrário do conjuntivo é avascular e possui pouca ou nenhuma substância extracelular. Então, essa é a diferença do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. E a letra B. Nomeie o tipo específico de tecido ao qual pertencem os macrófagos. Macrófago é uma célula do nosso sangue que faz ali a defesa do nosso organismo. Então, qual tecido que ele pertence? Se ele é do sangue, né? Então, ele é do tecido sanguíneo. E os macrófagos, né, como dito ali na questão, são as nossas células de defesa. Eles são responsáveis por qualquer micro-organismo ou toxina que tiver ali no corpo da pessoa. Ele vai lá, ele engole, né, ele engloba aquela toxina ou aquele micro-organismo e destrói.
né? Então isso ele salva, né, o nosso corpo dessa invasão. Ele é responsável pela defesa. Aí aqui a questão 19. Hormônio liberador de gonadotrofina, também conhecido pela sigla GnRH, é produzido no hipotálamo, região do sistema nervoso, e promove a liberação das gonadotrofinas. Esses hormônios promovem os impulsos sexuais no homem e na mulher. Letra A. Cite o nome da glândula estimulada pela GnRH, é a hipófise. Tá? Então, é a hipófise que é responsável, né, por estimular a glândula, que é o hipotálamo, a produzir esse hormônio. Quais hormônios compõem o grupo das gonadotrofinas? E cite a função geral desempenhada por esses hormônios. Então, as gonadotrofinas são basicamente, né, composta por dois hormônios, que é o FSH, que significa hormônio folículo estimulante, e o LH, que significa hormônio luteinizante. Esses dois hormônios aqui trabalham, né, juntos ali, estimulando o funcionamento das gônadas masculinas e femininas. Lembra que gônada significa produção de gameta. Então, no masculino é aonde? No testículo, que é formado de gametas masculinos, né, que é o espermatozoide. Então, a gônada masculina é o testículo. E a gônada feminina são os ovários, que é onde é produzido qual gameta feminino? Os ovócitos, ok? 20. Atualmente, um grande esforço tem sido feito por diversos centros de pesquisa e de tratamento de pessoas queimadas para produzir grandes áreas de pele do próprio indivíduo, que possam recobrir imediatamente áreas destruídas. Sabe-se que a infecção bacteriana é uma das causas de óbito dos indivíduos que sofreram queimaduras em grandes extensões do corpo. Cite uma substância das células superficiais do epitélio e uma característica do tecido conjuntivo que auxiliam na proteção contra infecções bacterianas. Então, lembrando que a pele é uma proteção, né? É a primeira barreira de proteção contra invasão de micro-organismos, como bactérias que vão causar ali a infecção. Se a pessoa sofreu queimadura, então a pele foi lesionada. Então, ali está uma porta aberta para que micro-organismos entrem e façam ali, né, uma bagunça no corpo da pessoa, provocando ali uma infecção. E que, se não cuidar disso, pode gerar até a morte do indivíduo. Então, a proteção contra infecções bacterianas é realizada pela queratina, depositada sobre a superfície das células epiteliais, né, que é aquela proteína que está ali presente na pele. E o tecido conjuntivo subjacente, ou seja, que está ali, né, logo embaixo, constitui ali a derme, que apresenta ali os leucócitos, né, que são tipos de células brancas do nosso sangue responsáveis pela defesa. E os dois principais tipos de leucócitos atuantes, né, muito fortes nessa parte de defesa, são os macrófagos e os linfócitos, que são células do sistema de defesa do organismo humano, tá? Então, a pele ali está totalmente destruída porque foi queimada até ela se recuperar, né? E é feita até algumas coisas, como por exemplo, produção, né, de pele para colocar ali. Tem também um tratamento muito eficaz que está sendo testado agora, que é usando pele de tilápia, né? É aquele peixe, né? Então pega ali pele de tilápia e coloca ali em cima da pessoa queimada, que também ajuda, né, a proteger e a ajudar ali as células, né, da pele da pessoa se renovar e formar ali a pele novamente, tá? E se tiver invasão de algum micro-organismo, os macrófagos e os linfócitos estão ali para fazer a defesa. Aí aqui eu coloquei uma foto, né, um videozinho, na verdade, de um macrófago, que é esse grandão aqui que está no meio, indo atrás, ó,
de uma bactéria, que são essas duas bolinhas aqui. Então ele vai atrás mesmo e depois que ele consegue alcançar a bactéria, ele engole ela para poder destruir. Então é assim que ele faz, né, a defesa do nosso corpo. E essas bolinhas aqui ao redor maiores são as hemácias. Esse aqui grandão é o macrófago e essas bolinhas menorzinhas aqui, ó, que estão se balançando assim, são bactérias. Tá? Então, olha, ele está indo atrás, caçando, né, com todo esforço ali para poder destruir aquela bactéria e não provocar, então, infecção na pessoa. Questão 21. O esquema a seguir é representativo de um epitélio de revestimento estratificado, isto é, com muitas camadas sobrepostas. Então, você vê aqui, ó, várias camadas, uma em cima da outra. Por isso que é um epitélio do tipo quê? Estratificado, porque são várias camadas, tá? Se fosse uma camada só, seria epitélio simples. Pode-se observar que as camadas superiores, em contato com o meio externo, são compostas por células cada vez mais achatadas. É o que a gente observa nessa parte aqui. Além disso, essas células achatadas geralmente estão mortas e descamam no tecido. Um exemplo desse tipo de epitélio é encontrado no esôfago de animais carnívoros. Qual é o principal motivo que leva essas células a morrerem e descamarem do epitélio? Então, qual é o motivo pelo qual essas células vão se achatando, morrendo, sendo descamadas e renovadas por outra? Aqui deu o exemplo do esôfago de animais carnívoros, mas também poderia ser a célula da nossa pele. Então, qual é o motivo? Justamente por ela ser do tipo que avascular, ela não tem vasos sanguíneos, então ela tem uma certa distância dessas células em relação à fonte de oxigênio e alimento que fica no tecido logo abaixo, né? Aqui embaixo começa o tecido conjuntivo. Então está distante, olha só, ela está aqui em cima e lá embaixo é que fica o tecido conjuntivo, que tem oxigenação através das veias e artérias e alimento, né, presente ali nas células. Então essa distância promove o quê? Com que elas vão, né, se achatando e morrendo e sendo descamadas. Então a resposta: a distância dessas células em relação às fontes de oxigênio e alimento trazidos pelo tecido conjuntivo adjacente ao epitélio. O tecido epitelial é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Quando tem essa letrinha A aqui, ó, na frente da palavra, significa uma negação. Então está negando a presença de quê? De vasos sanguíneos. Por isso que é avascular. E suas células são nutridas pelos vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo, sobre o qual se apoia. Então aqui embaixo, ó, ficaria uma camada de tecido conjuntivo. Então é aqui que vai ter as células sanguíneas que vão abastecer, né, essas outras células aqui com oxigênio e alimento. Só que essas que estão muito aqui em cima, ó, superficiais, estão muito distantes. Por isso que elas vão morrendo e sendo renovadas. Ok? Questão 22. A famosa gordura localizada é uma das principais razões que levam as pessoas a academias de ginástica. Ela é formada por camadas de tecido adiposo que se desenvolvem em certos locais do corpo, como quadris, abdômen, etc., de maneira acentuada, né? Que é a famosa, né, pochete ou jiboia ali em volta da barriga. Contudo, todo o nosso corpo é envolvido, mais ou menos, por uma camada de gordura que fica abaixo da pele, lá na hipoderme. Com base nessa afirmativa, responda. Letra A. Como são denominadas as substâncias orgânicas que esse tecido armazena? Então, ele armazena gordura, e a gordura que vai estar ali é em forma de lipídios, tá? Então, lipídios são substâncias orgânicas, porque na sua composição nós encontramos ali carbono, e ele é um representante do tipo de gordura que está dentro dos nossos adipócitos, que são as células de gordura, fazendo ali o tecido, né, adiposo. Então, são os lipídios.
Letra B. A presença desse tecido é importante para o metabolismo. Comente sobre uma função da camada de tecido adiposo existente em nosso corpo. Já até respondemos questões, né, aqui mesmo nesse exercício sobre isso. Quais são as principais funções aí então para o tecido adiposo, né? Tem a função de reserva de energia, reduz ali impactos mecânicos e ele também funciona como isolante térmico, tá? Então essas são as três principais funções do tecido adiposo no nosso corpo, ok? E agora, para terminar, né, a gente tem que preencher ali o quadrinho relembrando, que é um quadro mental do resumo de toda a nossa aula, né, de toda a nossa matéria desse capítulo 12 que a gente está estudando. Então, temos ali a fecundação, que é o encontro, né, dos dois gametas, o gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o ovócito. Fecundou, forma o zigoto, que vai dar origem ao embrião. O embriãozinho vai começar a fazer várias divisões celulares do tipo mitose, né? E depois vai sofrer a diferenciação celular, ou seja, cada célula ali vai tomar um rumo para fabricar ali dentro desse embriãozinho, né, que depois vai ser feto, vários tipos de células diferentes com funções diferentes. Então nós temos ali o tecido epitelial, nós temos os tecidos conjuntivos, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? E vai crescer, se transformar em feto, que depois de 9 meses irá nascer e vai passar ali por várias, né, etapas na sua vida. A primeira etapa é a infância, a segunda etapa é a adolescência, onde tem ali o início, né, da produção dos hormônios sexuais na puberdade, que vai transformar o corpo desse indivíduo para que se torne um indivíduo adulto, onde irá se estabelecer, né, essas mudanças corporais, e a última etapa é a terceira idade, que é a velhice. Ok? Então aqui tem um resuminho, né, de tudo aquilo que a gente viu nesse capítulo 12. Se tiver aí alguma dúvida ainda em relação a isso, é só me mandar uma mensagem, tá? E até o próximo assunto. Tchau, tchau.